Marta, Tandara, Alex Morgan, Simone Biles e tantas outras atletas femininas que a gente conhece, gosta e admira. São também mulheres que defendem o que gostam e o que fazem, mas também existem as mulheres que torcem pelos seus esportes e por seus times. Não conhecemos seus rostos e nem sabemos seus nomes, mas são mulheres que se sentem pressionadas. E o Entrosa de hoje vai trazer um bate-papo sobre mulheres que gostam de esporte, como elas lidam com essa paixão e o que pensam sobre as críticas e comentários negativos. Afinal, aqui é sobre tudo e nunca sobre nada. Pegue um café, chá ou água e venha comigo e Entrosa. Para o bate-papo de hoje, temos a Clara Quintaneira, atleta e grande apaixonada por esporte. Olá, Dai, Ju e a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. É uma honra estar ao lado de duas mulheres que eu admiro muito. E vamos falar sobre um assunto que a gente gosta, né? A mulher no esporte. E a Juliana Farias, atleta e também fã de esporte. Olá, gente! Sejam bem-vindas, meninas. O nosso papo de hoje é sobre mulheres que gostam de esporte. Hoje a gente vai falar um pouco sobre quais as nossas experiências, projetos pessoais, o que a gente teve de importante com esse conhecimento de esporte e tudo mais que a gente já viveu dentro desse mundo, alguns preconceitos. Então hoje a gente veio trazer esse bate-papo bem feminino e muito apaixonado. Ambas as duas eu sei que gostam de esporte, gostam de basquete, são atletas. E eu já quero começar perguntando para Clara como é que começou esse interesse pelo esporte. O meu interesse pelo esporte começou desde criança, desde pequena. Eu estudava num colégio em que o esporte sempre foi muito incentivado, a paixão pelo esporte, né? Essa relação que a gente tem de estar em quadra, ela sempre foi muito colocada na nossa vivência, através das aulas de educação física e através das Olimpíadas. Então eu comecei a ter esse primeiro contato e desde o momento que eu comecei a jogar de brincadeira mesmo, né, criança, eu criei um vínculo pelo esporte e nunca mais saí. Sempre a minha paixão pelo basquete, pelos esportes em geral, sempre cresceu, enfim, e continua até hoje. Então, obrigada pelo convite para eu poder participar aqui. É um assunto importantíssimo. Então, o meu contato com o esporte começou dentro da minha família, desde pequena mesmo, muito, muito pequena. A minha família toda joga, né? Ou já jogou em algum momento da vida. E quem não joga, apoia. Então, na minha família, todo mundo respira esporte, seja torcendo, seja jogando, seja apoiando. Então, o meu primeiro contato foi por conta do meu pai. Ele sempre incentivou muito o esporte, era especialmente futsal ou futebol, né? Mas eu cresci nesse colégio rodeada foi o mesmo colégio que a Clara, né? Então, rodeada de gente que praticava e incentivava o esporte. Então, eu sempre tive uma base de torcida muito forte, né? Tanto dentro de casa, me incentivando a participar, a jogar, a torcer, quanto no colégio também me incentivando a participar, a jogar. Então, o meu contato primeiro foi como torcedora, muito, muito pequena, mas ainda pequena mesmo, eu já pedia bola como presente de aniversário, essas coisas assim. Então, foram esses dois meios que me incentivaram a continuar e a seguir no esporte. Que ótimo! O interessante da gente sempre fazer essa pergunta é que a gente acaba descobrindo que cada uma teve um contato diferente, um começo diferente. Eu comecei muito cedo também com os esportes. Eu tinha essa questão do sobrepeso, então minha mãe falou, por que não te colocar numa atividade física? Então eu passei a fazer natação, só que eu queria mais, então eu fiz natação, lomba aeróbica, basquete, atletismo, a ginástica rítmica e por aí foi. E era muito legal porque eu acabei me descobrindo não só como um lado um pouco atleta, mas também de fã mesmo. Eu passei a acompanhar mais e eu e meu pai, a gente não tinha uma relação tão boa e eu não tinha proximidade com ele, então esse era o meio que eu tinha de conversar com ele alguma coisa. Então toda vez que tinha jogo a gente sentava ali em silêncio um do lado do outro, mas era uma forma da gente estar junto.
Então, o esporte ele sempre foi muito marcante na minha vida. Eu sempre gostei muito e defendi muito essa questão desde pequena, né? Porque muitos meninos gostam de zoar e falar que você não conhece, ou então não te chamar pra brincar. Então, sempre foi uma coisa que eu defendi muito mesmo e que eu gosto. E eu queria perguntar, né, pra você, Juliana, o que o esporte ele trouxe de novo pra sua vida? E aí tem uma lista enorme, né? Mas eu vou tentar aqui destacar alguns pontos. Eu acho que, em primeiro lugar, o esporte me trouxe muitos amigos. Assim, muitos mesmo. Pessoas importantíssimas em vários momentos da minha vida, dentro e fora de quadra, sabe? Assim, me trouxe, claro, autoconhecimento, trabalho em equipe, respeito, né? Porque a gente precisa também saber ganhar, não é só saber perder. Então, respeitar o outro, conviver com pessoas diferentes de você, saber ouvir, saber me comunicar com todas essas pessoas. Eu acho que isso tudo, com foco no amigos, porque isso é muito importante na minha vida toda. Eu acho que também vale destacar que foi com o esporte que eu aprendi como é que faz para atingir um objetivo, por mais distante que ele seja. E é um objetivo que no esporte, né, não depende de você, claro, mas não depende só de você, também depende de outras pessoas. Então, eu acho que é isso, ter essa noção de que sim, você controla muita coisa, mas que não, você não controla tudo também, sabe? Eu acho que principalmente essas duas coisas. Amigos importantíssimos. E 2, a gente não controla tudo, apesar de controlar algumas coisas. É uma pergunta difícil essa, né? Porque o esporte, ainda mais pra gente que tá desde pequena nesse meio, ele nos ensina muito, né, a cada dia. Mas eu listei aqui, assim, algumas coisas que o esporte trouxe e ainda traz pra minha vida, que são novos desafios, né? A cada dia o esporte, ele me encoraja a ser uma pessoa melhor, me encoraja a tomar determinadas decisões dentro e fora de quadra, me ajuda a olhar a vida com outros olhos, sabe? E respeitar o coletivo. Saber que você sozinha não consegue atingir o seu objetivo. Você precisa de amigos, você precisa de família, você precisa de uma equipe, tanto dentro ou fora de quadro, mas você precisa ali daquela equipe do seu lado e precisa também de uma equipe para a vida, né? Então, assim, o esporte nos remete que sozinhos a gente não consegue, que a gente precisa, assim, de pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, para atingir o nosso objetivo. E primeiro, né, como eu falei, novos desafios e por fim nos faz pessoas melhores, nos torna pessoas melhores. Então é algo que o esporte traz na nossa vida, traz na minha vida, né, e trouxe de novo. Sim, eu super concordo com o que você disse. Já o que eu posso falar que trouxe de novo pra minha vida é um pouco engraçado, porque eu sempre fui uma pessoa muito competitiva. Eu nunca aceitei perder nenhum queimado, quanto menos uma brincadeira de quem pula mais tempo uma corda. E é uma coisa que o esporte, ele me ensinou muito a partir do momento que eu parei de praticar só na escola. Quando eu fui, essa questão que a minha mãe me colocou para fazer atividade física, que eu fiz natação, eu comecei a aprender outras coisas. Eu passei a ser mais paciente, a ser mais focada também, coisa que quando eu tinha uns 7 anos eu não tinha. Foi quando eu comecei a ter esse contato com o esporte. E uma coisa que eu ganhei e que eu posso falar que trouxe para minha vida foram boas lembranças também. Então, eu posso falar que, além do esporte ele trazer sempre uma coisa boa, né? Ele sempre traz muitas lembranças. E para você, Clara, qual lembrança você tem do esporte? Confesso que é difícil escolher uma lembrança só. São muitas lembranças, né, que eu tenho boas da minha relação com o esporte. Mas, assim, pensando bem, eu destaco, né, 2 lembranças muito boas. Uma quando, em termos de jogadora, né, de estar jogando, em que nas Olimpíadas do meu colégio, né, desse colégio que eu citei anteriormente, a nossa turma era também muito competitiva, então a gente ia para a final de quase todas as modalidades e o time de basquete feminino era muito bom, né, o nosso time.
E a gente queria muito, muito ganhar. O outro time também era muito bom. Ia ser uma final super disputada. E aí a gente conseguiu uma diferença muito grande nesse jogo. Ganhamos, fomos campeões. E eu lembro que esse jogo me fez ser destaque do time, né? Destaque, ganhei um troféu de cestinha da partida. Então eu fiquei muito feliz. Foi uma lembrança muito boa que eu guardo na minha memória, assim. E que toda vez que eu lembro dessa lembrança, né? Toda vez que eu me recordo desse momento, eu fico muito feliz, né? Foi realmente um momento muito bom pra mim. E a segunda lembrança, assim, é mais para um lado profissional, que eu trabalho com esporte. E, sem dúvida, foi um momento muito especial. Recentemente, eu fiz um tweet sobre um jogo de basquete da NBA. E um dos comentaristas que eu mais gosto, ele citou meu tweet ao vivo. E ali, assim, eu tive mais certeza ainda de que o esporte é minha paixão e faz parte da minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Ai, gente, são tantas lembranças boas. Esse jogo que a Clara citou também tá me fazendo recordar muita coisa boa aqui. E daí eu achei muito, muito legal você ter falado que você é muito competitiva, porque eu me vejo muito nisso também. Eu sou muito competitiva, mas por incrível que pareça, das 3 lembranças que eu tenho com mais carinho, 2 delas eu não fui campeã do campeonato, assim. É até engraçado eu ser uma pessoa tão competitiva e as duas das principais lembranças que eu não fui campeão, né? Foi de um campeonato que eu não fui campeã. Mas uma delas foi como torcedora, né? De futebol, que foi o Flamengo campeão da Libertadores. Eu tava assistindo no telão do Maracanã, assim, foi um dia que é indescritível, eu não tenho nem como botar em palavras o sentimento que eu tive naquele dia, né, com toda aquela torcida no Maracanã. Eu tava com uma amiga minha, eu escorreguei na arquibancada e eu não tava nem aí que eu tava escorregando, tava caindo no chão, mas assim, foi muito... É uma lembrança que eu guardo com muito carinho, tenho certeza que eu nunca vou esquecer desse dia. E os 2 outros momentos que eu tenho são como atleta e eles têm uma coisa em comum, que são retorno após lesão. O primeiro deles foi quando eu tinha 12 anos. Eu tinha machucado sério meu tornozelo esquerdo. A Clara acompanhou muito esse processo, né, Clara, de recuperação. E eu trabalhei muito para conseguir voltar no campeonato. E eu consegui voltar, sabe? Então, sempre tem essa carga de superação, essa carga de afastar da nossa cabeça aquele fantasminha do não consigo, sabe? Esse fantasminha aparece muito. Fantasminha do não consigo, não sou boa o suficiente, não vai dar certo. E quando a gente realmente consegue estar ali, pisar em quadra, jogar, eu acho que depois de uma lesão séria, assim, é um sentimento muito, muito bom. Eu nunca vou esquecer. Eu lembro que até hoje, que eu tinha 12 anos, eu lembro até hoje que eu entrei com o pé direito em quadra. Eu tinha machucado o meu esquerdo, que eu falei assim, além de toda a superstição de entrar com o pé direito, eu ainda vou entrar com o pé bom. Ainda foi assim. E a outra foi em 2019 também. Quando eu tinha 11 anos, eu machuquei o tornozelo esquerdo. E ano passado, eu machuquei o tornozelo direito, né? Foi uma lesão até meio parecida, mas também teve toda essa carga de superação, de querer recuperar e não saber se ia dar tempo, não saber se eu conseguia, esse fantasma do não consigo, não vou conseguir. E o primeiro jogo de campeonato foi pela faculdade. Foi um jogo que não era nem um pouco fácil. E eu fiz, assim, quase todos os pontos do jogo. Eu ganhei camisa de craque, depois que é uma camisa que eu guardo com muito carinho, assim, por toda a carga que eu sei que eu passei, sabe, até estar ali. Então eu acho que quando você passa por tudo isso na vida, de superação, de autoconhecimento, de saber, de conseguir umas coisas que você achava que você não ia conseguir, são lembranças que eu guardo com muito carinho. E nenhum desses 2 campeonatos eu fui campeã.
mas são jogos que nunca vão sair da minha memória, tenho certeza absoluta. Levantando aqui uma bola, interessante que você falou, que a Clara, ela tá em desvantagem aqui, porque a Clara é tricolor, gente. Pois é, vocês estão comemorando aí a Libertadores, eu tô aqui, ó, só calada. E a minha lembrança também foi uma lembrança também muito marcante como torcedora, e eu já vou te passar a bola pra você falar a sua, Clara, relaxa, que a gente quer ouvir a sua história como tricolor. Mas a minha como torcedora também foi, mas foi em 2009, acho que foi a mais marcante, quando a gente foi campeão brasileiro, porque eu ainda não entendia muito de futebol. E assim, eu vi as pessoas ao meu redor tão felizes que eu não sabia se eu chorava, se eu ria, eu comecei a chorar de felicidade. E a mesma coisa foi no ano passado, porque, gente, até antes de sair o gol, eu estava chorando, mas eu chorava tanto. E a gente foi assistir num restaurantezinho, bar, então tinha muita gente ao redor, né? Mas eu chorei porque tava todo mundo chorando, eu falei, vou chorar também, não vou ter vergonha. E eis que do nada eu parei de chorar e eu comecei a rir. E é uma coisa muito engraçada, né? Como o esporte, ele mexe com as emoções da gente. Então foi um momento também muito marcante. Mas, Clara, tricolor, conte. Eu, assim, sempre tive muita paixão por ir ao estádio, né? Assistir ao Fluminense jogar. Mas uma paixão, uma lembrança muito boa de torcedora foi na Libertadores de 2008, assim. Eu acho que é uma final que nenhum tricolor carioca vai esquecer ou consegue esquecer. Foi um momento muito lindo, assim, de ver a torcida toda reunida no Maracanã, sabe? Foi algo muito lindo de ver, o pessoal cantando, todo mundo cantando, né? Assim, apesar da derrota pro LDU, né, do Quito, mas assim, foi de fato uma lembrança muito marcante, porque ali eu me senti pertencendo a uma família, né? A família tricolor, a família dos guerreiros. Então, tipo, pra mim, sem dúvidas, essa lembrança enquanto torcedora é a melhor disparada, assim. Aproveitando que você falou de estádio, eu já vou começar até te fazer uma pergunta. Você se sente segura no estádio? A gente tem que respirar fundo, né? Assim, enquanto mulher, eu acredito que a maioria, se não todas, já tenham sofrido algum tipo de preconceito ou algum assédio dentro e fora do estádio, né? E eu, assim, já sofri assédio dentro do estádio. Hoje não tenho medo de ir sozinha, mas já tive boa parte da minha vida. Já tive medo de ir, de sempre trazer algum amigo junto pra ir comigo, alguma amiga, porque eu não me sentia segura. E hoje não, hoje eu já tenho um pouco mais, assim, de maturidade e também, assim, um pouco mais de, talvez, liberdade e segurança pra ir aos estádios. Mas a gente sempre escuta, né? Eu, pelo menos, volta e meia escuto alguma gracinha que não gosto, que bato de frente, sim, mas que às vezes me deixa com tanta raiva, cara, que eu não sei nem o que falar na hora, fico sem reação e, tipo, viro as costas, sabe? Mas, assim, o machismo, ele é muito presente dentro do esporte, dentro do meio esportivo. Então é algo que a gente ainda precisa muito lutar pelos nossos direitos, a gente merece respeito, a gente merece valorização, né? Então, quando um cara fala determinada coisa pra você, você não se sente respeitada, e isso precisa mudar, isso já era pra ter mudado. Então, eu hoje me sinto um pouco mais segura do que há uns 5 anos atrás, porém, não 100% segura, né? Isso é reflexo de uma sociedade muito machista. Eu tô muito com a Clara aqui. Já sofri muito assédio, muito preconceito dentro de estádio. Eu geralmente vou com meu pai pra todos os jogos. E quando eu tô com meu pai,
quase não acontece, ou acontece muito menos, mas tem muita coisa ainda que me incomoda. Às vezes, mesmo estando com meu pai, só de eu ir no banheiro ou ir comprar alguma coisa para beber já tem, né? Essas gracinhas a gente já ouve muita coisa. Então, assim, eu já sofri muito preconceito, sim, e eu acho que uma das coisas, por exemplo, que me incomoda é que muitas vezes até a mídia, todas as mulheres que estão na arquibancada ou assistindo a determinado jogo, o que é mais importante para se falar é sobre a aparência, a beleza, como ela tá vestida e quem é que é a musa da arquibancada, quem é que é a mais bonita. E a gente não vai no estádio, eu acho que é importante, muito importante as pessoas saberem isso. A gente não vai no estádio para fazer desfile de moda, a gente não vai no estádio para ser comparada com outras mulheres, entendeu? A gente nem para sofrer assédio, nem para ficar com um homem, nem para dar em cima de ninguém. A gente vai no estádio porque a gente gosta de assistir o esporte. Eu acho que é muito difícil entender que mulher gosta de esporte, gosta de assistir, gosta de torcer. Então vale uma reflexão aqui, que a gente costuma ouvir muito, que o Brasil é o país do futebol, né? E a gente até fala isso, eu falo isso com muito orgulho. O problema é que a gente não é o país do futebol. A gente é o país do futebol masculino. Só que o masculino tá sempre implícito. Então, quando eu falo Copa do Mundo da FIFA, você já sabe que é a Copa do Mundo de futebol masculino. O masculino, ele tá implícito. Infelizmente, quando eu falo país do futebol, é a mesma coisa. A gente tá falando dos homens. E quando eu comecei a querer entrar nesses espaços, a querer torcer, a querer jogar, eu comecei a sentir isso na pele, esse estranhamento. Eu acho que vocês vão me entender, sabe? Esse estranhamento, ele vem de inúmeras formas diferentes. Uma delas é a pessoa que acha que pra você querer jogar, querer torcer, ou você é masculinizada, ou você tá ali porque você quer dar em cima de algum homem, sabe? Não, então, assim, foi o que eu falei. Não existe, na grande maioria das vezes, a opção de você estar ali simplesmente porque você gosta. Porque esse espaço, a quadra, o estádio, o campo, esses espaços, eles não são reconhecidos como nossos, eles nunca foram. A própria questão da torcida, que eu acho que chega perto de um fator aí quase que de amor incondicional, que a gente vê em vários times masculinos, independente da qualidade técnica, tá? Que é um argumento muito usado, nos esportes femininos a gente também não tem isso. Você acha que isso não faz diferença, essa falta de apoio? Enfim, isso sem falar, claro, de diferença salarial, cobertura da mídia, estrutura de times de base. Mas é isso, essa é a minha maior luta hoje. Ser levada em consideração como atleta e como torcedora, assim como qualquer homem é levado e respeitado, sabe? E aí eu vou te falar, a gente não alcançou isso ainda. Sim, e acho que a gente tá bem longe também. Tudo que você falou, assim, eu sempre me identifiquei muito. Em questão do estádio, a primeira vez que eu fui no estádio foi em 2018, porque eu sempre tive na minha cabeça, e as pessoas colocavam, que era muito perigoso, além também de eu morar longe, né? O estádio fica, por exemplo, o Maracanã, fica na Zona Norte e eu moro na Zona Oeste. Então, assim, tem a questão do trem, que as pessoas falavam que era perigoso até mesmo ir. Falavam, você não pode ir sozinha, se for ter que ir com muita gente, porque é perigoso você andar de trem sozinha em dia de jogo e tudo mais. E apesar disso, nunca fui sozinha. Desde 2018 até o ano passado, que a gente ainda podia ir no estádio, né? Até o começo desse ano, eu nunca fui sozinha. Foi uma coisa, assim, que eu sempre notei, né? Eu sempre tive esse receio e eu queria muito que isso fosse possível de ser quebrado, não só pra mim, mas pra outras mulheres. Só que é complicado, né? A gente acaba sendo enraizada pelo machismo, inclusive dentro do esporte. E dessa questão de preconceito, eu vivi muito isso, né? Foi aquilo que a Ju falou. Se você gosta de esporte é porque você ou é muito masculina, você não é feminina, ou então porque você tá querendo conquistar alguém, porque você tá querendo ficar com algum cara, dar em cima dele. E não é bem assim, gente. A gente gosta de esporte porque a gente gosta, não tem nada a ver com nenhum desses pontos. Mas muita gente coloca isso, inclusive homens. E eu lembro, e teve uma situação assim que me marcou de preconceito muito grande, que foi em 2018, eu estava acompanhando a NBA, né?
E, assim, eu gosto de basquete, mas eu nunca entendi muito. E em 2018, eu acabei gostando muito e buscando aprender mais. E eu lembro que uma vez eu coloquei no Twitter um post, né, falando que eu estava torcendo pro Gold State. E um rapaz que estudava comigo simplesmente falou que eu era modinha, que eu não sabia do que eu tava falando, tipo, e um outro veio, comentou falando, é burra, quer seguir o fluxo. E não, gente, eu acabei criando feição, eu estudei sobre o time, porque não basta a gente gostar, a gente também tem que estudar para que em certos momentos em que a gente vai estar uma roda de caras, sempre vai ter um que vai falar, me fala sobre tal time. Em 1987, quando você nem era nascida. Fala aí que time que foi campeão, quais eram os titulares, os reservas, a família que estava na arquibancada. Então, assim, a gente já tem que estudar para poder entender e porque gosta e também para poder estar ali dentro do assunto e não ser pega como, é só modinha. E sendo que não, sabe? Eu estava vendo o campeonato, acompanhando, estava vendo os jogos e eu acabei gostando. E foi uma situação muito chata e uma situação que me marca até hoje. Inclusive, eu até deixei um pouco o basquete de lado por causa disso. Eu fiquei muito chateada. Mas que hoje em dia eu fico assim, tá bom. Dentro de qualquer esporte eu vou passar por isso. Independente do ano que seja, o século que seja. Porque parece que a gente nunca vai sair desse looping, né? De que, se você gosta de esporte porque você é modinha. Você gosta de esporte porque você quer agradar alguém. Então é uma coisa muito complicada. Vocês já passaram por alguma situação assim? Vocês quiserem falar? Nossa, várias vezes, assim, eu ouvi a Ju citando algumas frases, né, e eu já escutei também coisas como esporte não é coisa de mulher, você vai desacompanhada pro estádio, mas isso não pode, você só deve gostar de esporte por conta dos homens, quantas vezes eu já escutei, você joga mesmo basquete? Assim, sabe? Tipo, e quando você fala que gosta, que você entende, aí vem, tipo assim, parece que sai um quiz de não sei aonde, jogo de perguntas e respostas. Faz a escalação do seu time, principal e reserva. Aí fala, mas sei lá, um monte de coisa, tipo, quem ganhou, quantos cariocas, quantos brasileiros, sabe? Tipo, perguntas como se você tivesse a obrigação de responder as perguntas porque você gosta de futebol, por exemplo. Eu duvido que se fosse um homem, eles fariam isso, eles perguntariam isso, entendeu? Eles fariam esse quiz, sabe? E essas frases, elas só refletem o quanto o mundo do esporte ainda é muito machista, né? A Ju falou até da questão das transmissões, e assim, é nítido que muitas transmissões ignoram, sabe? Excluem a presença feminina e tratam como algo estranho a presença das mulheres no esporte. Sendo que não é algo estranho, sabe? As mulheres gostam sim de esporte, elas têm o direito de gostar. Nós somos apaixonadas pelo que fazemos, seja jogando, seja narrando, seja comentando. E a gente quer respeito, a gente quer mais respeito, a gente quer oportunidade, a gente quer espaço, um espaço que a gente tem direito, sabe? E não ficar sendo colocada, prensada contra a parede, sabe? Como se você tivesse que provar algo pra alguém, sabe? A gente gosta de esporte e pronto. Eu não tenho que ficar respondendo determinadas perguntas ou sendo indagada porque eu gosto daquilo, sabe? E eu lembrei até que aconteceu uma vez comigo. E se você falar que você gosta de futebol, eles ainda falam assim, dá uma petecada aí, faz umas embaixadinhas. Quero ver se você sabe jogar, prova que você sabe. Eu não tenho que provar nada pra você, meu filho. Se eu tô falando que eu sei jogar e pronto, entendeu? Eu não tenho que provar pra você que eu sei jogar, sabe? E eu vejo que esse tratamento com a mulher é muito diferente do que é com o homem, sabe? Então, assim, tem essa desigualdade de gênero, enfim, e de outras coisas que foram já citadas aqui. Mas o importante disso, e a lição que eu tiro, né? O
primeiro passo para a mudança é a gente identificar esse problema. É a gente perceber que as mulheres estão ausentes, não porque elas não são consumidoras, mas porque elas não estão tendo espaço e oportunidade. E a partir dessa identificação, né, a gente não pode ignorar esse problema. A gente tem que sim mudar e agir para que o problema seja resolvido. Não, exatamente, Clara. Eu acho que você falou tudo. Principalmente essa questão de que a gente não pode simplesmente gostar de jogar, simplesmente gostar de torcer. A gente tem que provar que a gente gosta, né? E aí é o ramo de conhecimento de todos os homens do mundo, porque todos eles vão vir com uma pergunta diferente para você, com base no background deles, entendeu? Então a gente tem que saber responder todas as perguntas. E uma coisa que eu aprendi na minha vida foi a ignorar completamente essas perguntas que eles fazem, porque não é a régua deles que vai medir o meu conhecimento no esporte que eu amo, que eu gosto, que eu sou apaixonada, entendeu? E eu acho que tudo isso de esporte gira muito em torno do homem. Então, se você gosta, foi o que eu falei, Clara falou também, se a gente gosta de esporte, é porque a gente quer dar em cima de alguém. Se a gente tá treinando, é porque a gente quer dar em cima de alguém. Ou então porque a gente é masculinizada, entendeu? É sempre relacionado ao homem. É o homem que tá no centro, é o homem que faz a ação, é o homem que sabe de tudo. E na verdade não é assim. A gente sabe, a gente joga, a gente assiste, a gente torce, a gente faz isso tudo e faz muito bem. A gente tem vários exemplos de pessoas que jogam muito bem, que comentam muito bem, que narram muito bem. E tem uma outra coisa também que me incomoda muito quando a gente tá jogando, que o homem sempre pode fazer comentários sobre o nosso jogo. E eu acho isso ótimo, tá? Eu adoro críticas sobre o meu jogo, críticas construtivas, eu acho incríveis. Eu sempre tô muito aberta a todas elas. Mas ai de você, mulher, se for fazer um comentário sobre o jogo do homem. Ai de você. Porque isso não existe, o homem sabe de tudo, entendeu? Então essas questões me incomodam muito. Ter que provar meu ponto sempre, todas as vezes, então, e ter esse meio que gira todo em volta do homem. Amigo, eu tenho coisas relevantes pra falar. Se você quiser me ouvir, eu posso inclusive te ajudar, entendeu? Então assim, a gente sabe, a gente conhece, a gente estuda, e a gente não precisa provar isso pra ninguém. Eu acho que isso é importante a gente ter em mente. Então, comenta sim no jogo do homem. Se ele gosta, se ele não gosta, tô nem aí. Torce sim, sabe? É muito normal. A gente, infelizmente, passa muito por isso. E uma coisa que vocês até comentaram, acho que foi a Clara, em questão de comentarista, eu queria muito ser jornalista esportiva. Hoje em dia, eu tô na dúvida, mas eu sei que eu quero muito seguir nesse ramo de rádio, de gravar e tudo mais, porque foi uma coisa que eu me apaixonei. Por isso que o Entrosa existe. Mas eu já não sei tanto se eu conseguiria ser jornalista esportiva, porque eu tenho um certo receio. De um dia querer falar alguma coisa, ou criticar algum jogador e acabar sendo linchada, sabe? Ter o famoso cancelamento virtual. Então, hoje em dia eu penso, será que vale a pena me estressar nessa área ou não? E até porque outro ponto também é sempre colocado como novidade, né? A gente vê alguma mulher narrando, alguma mulher à frente de algum programa esportivo, e isso não deveria acontecer, né? Deveria ser normal. É uma coisa que chateia. Mas vamos falar de coisas boas também. Vocês têm algum projeto, ou já tiveram algum projeto voltado para o esporte que vocês queiram comentar? Em 2018, eu e a Carol Alves, que é uma atleta lá do Fundão, a gente lançou um movimento chamado Se a Quadra Fosse Nossa. A Clara participou também do movimento. E várias pessoas de várias faculdades do Rio de Janeiro, até de fora. Mas o movimento começou pelo seguinte motivo. Eu faço medicina, né? E nosso principal campeonato é o Intermed atualmente. E o Intermed, ele tinha algumas quadras para acontecerem os campeonatos de basquetebol e futsal. E uma dessas quadras possíveis era uma quadra muito ruim, muito inferior às outras, muito inferior. E aí adivinha? Aonde que só tinha time feminino? Justamente na quadra ruim.
todos os times masculinos ficaram com as quadras boas. Do futsal, todos os times femininos jogaram na quadra ruim. Do basquete, só tinha time feminino jogando na quadra ruim. E aí, da onde que eu acho que vem isso? Eu acho que vem justamente dessa falta de reconhecimento de que esse espaço também é das mulheres. Então, assim, se a quadra já não é das mulheres mesmo, imagina as quadras boas. É óbvio que tem que ficar para os homens. Isso não é nem pensado, entendeu? Isso realmente não foi pensado, não foi. E o movimento surgiu por quê? Tudo bem, não foi pensado. Então, a gente tem que dizer, né, que isso está errado, que isso é proveniente de um pensamento muito enraizado, de um machismo enraizado ali em todo mundo, porque, né, é o pensamento que a maioria das pessoas tem mesmo. E aí, quando a gente deu um aviso inicial de que estava errado, ignoraram a gente, né? A gente começou muito pequeno, só ignoraram a gente. Então, o que aconteceu? Eu e a Carol, lá da UFRJ, a gente teve a ideia de lançar um texto, né? Foi pelo Facebook, a gente lançou um texto em que eu relatava vários preconceitos que eu sofri na minha vida, relatava toda a situação do intermédio, e eu pedia para todas as atletas, inicialmente era restrito ao intermédio, então era a galera de medicina, eu pedia para todas as atletas irem na página do intermédio, comentarem hashtag se a quadra fosse nossa, e os preconceitos que todas elas já sofreram ao longo da vida, como atletas e como torcedoras. E o movimento teve tanto alcance, fez tanta pressão, que o Intermed teve que lançar uma nota de esclarecimento e se comprometer a garantir que isso nunca mais ia acontecer. Então, assim, se você quiser, quem quiser pesquisar a hashtag se a quadra fosse nossa no Facebook, vai ver que depois esse movimento se expandiu mais ainda. A gente conseguiu atletas de fora da medicina, atletas e atléticas até de fora da medicina para apoiar o movimento. A gente teve um intermédio em Brasília, se eu não me engano, também, que as meninas passaram por problemas parecidos e usaram a nossa hashtag, o nosso movimento, para reclamar as coisas lá. Então, eu acho que, assim, a gente é capaz de fazer muito barulho. Tem gente que acha que são poucas mulheres, mas não são. É só impressão. São muitas, muitas. E quando a gente se junta e faz barulho junto, a gente consegue coisas que a gente não sabia que era possível. Inclusive, comprometimento do Intermed, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a não deixar essas coisas acontecerem mais. Foi lindo o movimento, a gente conseguiu atletas jogando com adesivo do movimento, tinha muita gente indo para as festas com adesivo do movimento e circulando nos campeonatos com adesivo se a quadra fosse nossa. Então, assim, é importante a gente fazer barulho, e o movimento foi justamente com essa intenção. No início da faculdade eu participei de um projeto, ainda continuo nesse projeto, mas como editora, de textos que são publicados, que já foram publicados no blog Comunicação, Esporte e Cultura. Esse projeto ele faz parte do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte. Quem quiser conhecer mais, o Instagram é @lemeuerg. Atualmente eu participo na Paris Saint-Germain Academy Brasil. É um projeto que tem de escolinhas de futebol do clube francês PSG, Paris Saint-Germain. E agora, semana que vem, tá fresquinho no forno. Eu vou lançar um novo projeto no meu Instagram profissional, que é @claraquintaneira. É um projeto que vai falar sobre a mulher no esporte, a luta por igualdade de gênero, entrevistas exclusivas, eventos mundiais como a Copa do Mundo Feminina. E vai ser um projeto super legal, eu já tô aqui divulgando no Introsa, então vocês ouvintes estão por dentro já. Vai ser um projeto muito legal, bem bacana, um projeto meu em parceria com a Jornada Vídeos, é uma produtora. Então quem quiser, entra no meu perfil, @claraquintaneira, pra ficar por dentro desse assunto um pouco mais a fundo. Gente, eu adoro porque o Introsa, como eu falo, aqui é sobre tudo, nunca sobre nada. A gente teve uma exclusiva aqui agora. Vamos acompanhar o projeto da Clara
Já falei com a Clara que ela é mais que convidada para voltar. Ela já tinha comentado comigo sobre o projeto. E eu espero em breve que ela volte para contar como é que está sendo a experiência, como é que tem sido. Acho bem legal. Uma coisa que o esporte ele também traz pra gente, e eu quero saber de vocês, é essa questão de realização. Vocês têm algum sonho relacionado ao esporte? Sim, eu não consigo imaginar, né, minha vida sem o esporte. São muitos sonhos atrelados a ele, mas um deles é ser comentarista esportiva em um grande canal de televisão, assim. E o que eu falei de uma lembrança boa, que recentemente um comentarista, ele citou meu tweet, me fez ainda ter mais paixão e vontade de correr atrás desse sonho. Eu acho que como torcedora é um pouco mais fácil de falar do que como atleta, né? Então, como torcedora, é claro, eu quero assistir no estádio os meus times serem campeões dos principais campeonatos deles, assim. Isso com certeza. É uma coisa mais tranquila de falar. E também gostaria muito de conhecer alguns atletas, a Marta é uma, por exemplo. Gostaria muito de conhecer ela. Mas se eu for falar como jogadora, eu acho que é muito difícil de olhar pra mim e falar, meu Deus, o que eu quero conquistar ainda, sabe? Eu vou ficar com ser campeã também. Eu acho que é meu sonho, assim, ser campeã dos principais campeonatos que eu disputo agora. Eu tô só pelo time da faculdade, mas assim, ainda assim é uma coisa importante. Eu acho que é um sonho que se renova, porque eu querer ser a melhor versão de atleta minha possível para as minhas companheiras. Sim, você falou engraçado um dos meus sonhos. Eu também tenho um sonho de conhecer a Marta, né? E não só conhecer como pessoa, mas também poder ir em um jogo dela, né? Eu acho a Marta sensacional, e não só como atleta, mas como pessoa, e pelo que ela defende sendo atleta, é impecável. Mas aqui pra gente encerrar esse papo maravilhoso, porque se a gente for falar sobre todas as injustiças, sonhos e gostos e lembranças, a gente vai até amanhã, porque olha, são 3 apaixonadas por esporte aqui, não vou mentir. Mas o que vocês diriam para outras meninas que ainda não tiveram contato com o esporte? Qual o grande conselho? Então, primeiro, eu diria que é ter essa noção dentro da própria cabeça de que, independente do que aconteça, o esporte é, sim, lugar nosso. Não tem essa de, mas só tem menino, mas eu não consigo, mas eu sou ruim. Ninguém nasceu sabendo, todo mundo aprendeu de algum lugar. Os primeiros passos realmente são mais difíceis, mas depois que você tiver coragem de dar esses primeiros passos, juro pra você, ninguém te segura. E outra coisa, que é uma coisa mais prática, tá? Que não é tão ideológica, mas que eu acho que pode sim ajudar. Não tem problema se você tiver com medo. Ninguém é super-herói, acontece. Mas se esse for o caso e você puder, convence alguém que você conhece a começar junto com você. É até melhor que, em vez de entrar uma no esporte, entram 2. E é muito mais fácil lidar com tudo isso se você passa por isso junto com alguma amiga sua. Eu, por exemplo, eu tive a Clara, né, amiga? Em quase todos os meus times, fiz amizade em todos esses times. Então, assim, fazer amizade também é muito legal. Mas eu dou graças a Deus que a Clara estava comigo na maioria desses momentos. Porque é uma pessoa para quem eu olho, para quem eu olhava e olho até hoje, e que eu sei para quem eu posso me abrir, que eu posso me inspiro até hoje, que eu posso compartilhar todos os meus defeitos, tudo que me incomoda, toda a pressão que tem em cima de mim. E é isso. Muitas vezes a força, ela vem de dentro da gente, claro, mas ela vem também dos nossos amigos, ela vem de quem tá apoiando e tá passando por isso com a gente. Tá passando por isso com a gente. Então, jogar e torcer são sim coisas incríveis por si só, são paixões minhas, claro que são. Mas jogar e torcer junto com os meus amigos, junto com as minhas amigas, é um sentimento ainda melhor, de verdade. Era pra me fazer chorar, amiga? Fofo. Ai, meu Deus, tem nem o que falar agora depois dessa declaração de amizade. Bom, o que eu diria é que não desistam.
a nossa luta, né, a luta das mulheres, ela é diária e vale cada suor. Mesmo quem ainda não teve nenhum contato com os esportes, qualquer que seja o esporte, se você quiser, né, entrar num esporte, você tem esse direito, sabe? Mesmo não sabendo absolutamente nada, mas só o fato de querer aprender, só o fato de ter essa vontade já te torna uma vencedora, sabe? E o esporte, ele me ensinou que você precisa praticar, você precisa persistir para que consiga atingir os seus objetivos, atingir o seu foco. Mas também ele me ensinou que é necessário perder muitas vezes, é necessário cair para que a gente saia mais forte de determinada situação e de determinado momento. Então, assim, vão ter momentos muito difíceis em que vocês vão ser a todo momento testadas, vão ter momentos em que vocês vão querer desistir de tudo, mas também terão muitos momentos bons relacionados ao esporte. Então, se você tem essa vontade de querer aprender algum esporte, ainda não tem contato nenhum, leve adiante, sabe? Vai além, procure aprender sobre determinado esporte que você quer. E se agarrem nesses momentos bons, sabe? Sigam seus sonhos, não tenham medo. Às vezes o medo, ele nos paralisa, sabe? A gente fica pensando tanta coisa. Ah, mas se isso acontecer, se aquilo acontecer... Cara, vai fundo, sabe? Foi o que a Ju falou. A gente tem amigos ao nosso redor que podem nos ajudar, sabe? A gente tem pessoas que vão estar ao nosso lado para nos dar suporte. E é isso, eu tive a Ju também em praticamente todos os momentos que envolvem esporte na minha vida, ela estava ao meu lado e foi muito bom, sabe, tê-la comigo, porque eu senti que eu tava segura, sabe, tinha alguém ali para me dar o suporte necessário toda vez que eu caísse. E o esporte feminino, ele precisa de continuidade. Eu e ela estamos envolvidas no esporte, sabe? Mas vai ter um momento que a gente pode não estar mais. Então, ele precisa de vocês, né, para sobreviver. Ele precisa de novas meninas que gostem, que se interessem pelo assunto. Então, não se cansem de lutar pelo que vocês amam. E se vocês têm vontade, mesmo não tendo nenhum contato com o esporte, vai fundo e pratiquem e se dediquem ao máximo, porque vocês merecem e vocês com certeza vão ver o retorno positivo que o esporte dá para a vida de cada uma de vocês. E eu não sei nem por onde começar a agradecer, se eu começo por esse papo, esse bate-papo enriquecedor que a gente teve aqui, né? Pautas muito boas sendo levantadas. Mas quero te agradecer muito, Clara, pela participação. Seja bem-vinda e volte sempre que você quiser ao Entrosa. Obrigada, Dai, pelo convite. Muito obrigada, Ju, mais uma vez, por estarmos aqui juntas para falar sobre o esporte. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, que a voz das mulheres possa ser propagada ainda mais. Muito obrigada pelo assunto. É muito importante a gente falar sobre a mulher no esporte. O Entrosa está de portas abertas para você. Para você também, Ju. Muito obrigada por participar. Eu que agradeço, Dai. Foi uma ótima oportunidade, é um privilégio estar aqui, podendo expor a minha opinião e podendo ser ouvida, né, por todo mundo. E além de agradecer as meninas, quero muito falar para você, mulher que está escutando o Entrosa, esse episódio especial, é que não desista. E comentários ruins a gente pega e joga fora. Continue gostando de esporte, continue praticando e deixe o machismo de lado, ignore. E aos poucos a gente vence essa batalha. E eu quero dizer que eu vejo vocês nas próximas. Muito obrigada!